Pessoal, vou dar uma dica aqui muito boa, cara. Dica para resolver problemas de placa eletrônica, num geral. Esse aqui é específico forno de micro-ondas, mas essa dica aqui vale para muitas outras coisas, tá? Mas vamos lá, pessoal. Essa placa aqui, o rapaz trouxe de um micro-ondas da Electrolux que não funciona. Simplesmente ele comprou uma placa na internet, colocou, funcionou e entregou para o cliente. Bem, trouxe essa placa para mim. Peguei a lâmpada em série. Vou para ligar a placa. Estou aqui com os dois terminais que seriam da lâmpada em série, né? E vou colocar aqui no L e N. L, tem a letra aqui L e N. Aqui é a saída para o motor e lâmpada. Então vou botar aqui no L e no N, que é a alimentação da placa. Quando eu coloco no L e no N, a placa já teria que já ligar. E ela não ligou, o display está simplesmente apagado, nada que deu sinal na placa. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir a tensão de saída para saber se a fonte está funcionando ou não. Porque pode ser um defeito da fonte, não muitas das vezes é defeito da fonte, ou se é algum problema depois da fonte. Bem, essa placa aqui, ela é uma fonte chaveada, não é fonte convencional. Existem placas de forno de micro-ondas que é fonte convencional, que esse aqui eu tenho um transformadorzão, né? Essa daqui é um transformadorzinho pequenininho, que é fonte chaveada. Já as fontes lineares, são essas aqui, não são chaveadas, né? Essa fonte chaveada aqui eu dei uma olhada aqui superficialmente. Eu vi que tem um capacitor aqui de filtros, os diodos de retificadores, né? De rede. Fotoacoplador do zero cross, aí o transformadorzinho aqui. Quando você já olha para esse transformador, você sabe que isso aqui é a área da fonte. E tem o primário e tem o secundário, a saída do transformador. Essa placa aqui de forno de micro-ondas são muito simples. Eu posso ver que tem dois capacitores, dois diodos. Então, normalmente essas placas de forno de micro-ondas de fonte chaveada, elas são uma saída de 5 e 12 volts. Essa placa aqui é de um forno de micro-ondas também, essa placa está funcionando. A fonte chaveada é essa plaquinha, ó, que vem aqui pendurada. E ela tem a saída também de 5 e 12 volts. Bem, aí o que eu fiz? Bem, a primeira coisa que eu preciso ver, eu tenho tensão saindo nos capacitores? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é chegar aqui embaixo. Eu sei que o capacitor eletrolítico está aqui e a outra está aqui. Eu não sei quem é 5 nem quem é 12 volts. Vou botar meu multímetro na escala de tensão DC. Vou botar nesse primeiro capacitor eletrolítico aqui e ver se tem alguma tensão aqui. Ó. Vai marcando ali. Tem ó, menos 4.9. Vou inverter a polaridade. 4.9 volts. Ah, quase 5 volts. Tudo bem, então aqui é a linha de 5 volts. Mas eu tenho 5 volts aqui. Não tem cravado. Porque é bom que tenha 5, tá? Com essas fontes chaveadas é para ter 5, não 4.9 não. Mas tudo bem, mas tem uma tensão ali. Então esse aqui deve ser de 12. Ó, 11.15. Certo? Então, primeira conclusão. A fonte está funcionando. Se a fonte não funcionasse, poderia ser um curto aqui, fazendo inoperante a fonte, ou poderia ser problema na fonte. Na maioria das vezes é problema na fonte mesmo. Se eu colocasse aqui, não tivesse nenhum tipo de tensão aqui, tá, gente? E aqui eu tenho 5 e 12 volts. O que eu posso tirar de conclusão? Eu já descarto qualquer problema na fonte de alimentação. O problema está depois. Depois da fonte. Essa parte que está pintada de preto aqui, significa a área da fonte chaveada, a área quente, a área hot, né? A área quente da fonte chaveada. Aqui é a saída do transformador, que pega os capacitores, os diodos retificadores e os capacitores. Então, aqui eu tenho aqui o desenhozinho do transformador, não secundário. Aqui é um capacitor de filtro da linha de 5 volts. Aqui é o capacitor de filtro da linha de 12 que acabamos de medir. E claro, aqui está o diodo de 5 volts e aqui o diodo de 12 volts. Então, eu não tenho problema na fonte. Eu não vou ficar perdendo tempo mexendo, como eu vejo algumas pessoas mexendo, tirando peça aqui. Ah, será que esse capacitor tá bom? Será que o indutor aqui, que os outros confundem com o resistor, tá bom? Será que começa a medir? Não tem nada que mexer aqui. Mediu aqui nos capacitores, tem 5 e 12 volts. O problema não é aqui. Então, o problema é mais à frente. Bem, eu já tenho por experiência, tá, pessoal? Vou desligar aqui. Eu tenho por experiência de que quando acontece isso, eu vou medir para ver se está chegando tensão aqui.
no microcontrolador, que a maioria desses defeitos é o micro danificado. Muitas das vezes o micro danificado. Olha, há 40 anos nessa indústria vital eu nunca peguei um cristalzinho, esse aqui é um cristal de 4 MHz com defeito, nunca peguei. Esses cristalzinhos aqui são muito bons, nunca peguei cristal com defeito. Já peguei esse microcontrolador com problema. Eu tenho até uma outra placa aqui de fonte chaveada de micro-ondas, que é um micro quadradinho, também está em curto. Então, bem, aí eu tenho as tensões aqui. Agora que eu vou passar para vocês, gente, esse macete aqui ninguém ensina. Bem, depois que assistirem meu vídeo, o pessoal pode aprender a ensinar. Mas até o momento não tem. Vou descarregar aqui, por via de dúvidas, o capacitorzinho eletrolítico, que eu liguei essa fonte. Vou descarregar aqui, ó, o capacitor de 12,5 volts. Agora, olha o macetão que eu vou passar aqui para vocês, gente. Eu posso meter a fonte aqui e ver se vai haver consumo de corrente conforme eu mostro no curso que eu tenho. Mas não é o caso aqui. Por que não é o caso aqui? Porque eu tenho atenção. Se eu tivesse 12 volts aqui e aqui tivesse 1 volt, menos de 1 volt, 1,5 volt, aí poderia ter um consumo muito grande. Aí com a fonte externa eu tenho como avaliar se está tendo consumo nessa linha ou não. Mas como tem 4,9 volts, então eu não vou, se eu botar a fonte de alimentação externa, eu não vou conseguir ver aumento de corrente aqui. Aí é que vem o macete. Isso aqui eu descobri mesmo na raça, na oficina. Eu vou pegar o multímetro e colocar na escala de diodo. Gente, quando você coloca o multímetro na escala de diodo, prestem atenção nisso, tá, pessoal? Ele vai injetar uma tensão aqui. Essa tensão, quando você colocar, ela vai encontrar o circuito e vai marcar o valor de tensão aqui. Olha, gente, por experiência, quando vocês vão medir nesses capacitores aqui eletrolíticos, em cima deles, normalmente dá 2,5 volts aqui com ela. Não, Sérgio, como é que você está medindo 2 volts se a fonte está desligada? Não, essa tensão é gerada pelo instrumento, pela bateria que tem aqui dentro, pilha, bateria, enfim, é o instrumento que vai gerar essa tensão, não é a placa. Então, se eu coloco na escala de diodo, o valor que eu vou ver aqui é o valor de tensão, tanto que a letra V aqui, ó, tá vendo? Quando você põe na escala de diodo, aparece a letra V, né? O símbolo do diodo aqui e a letra V aqui. Vamos lá. Eu vou colocar em cima do capacitor de 12 volts. Eu tenho que respeitar negativo no negativo, não pode inverter, tá? E positivo com positivo do capacitor. Normalmente dá 2,4, 2,5 volts. Ó, aqui já até passou, ó. Não tá dando nada, ótimo, melhor ainda. Se ele desse 2,5 para cima, tá muito bom. Até 2,4 tá muito bom. Nesse caso aqui, o capacitor carregou e descarregou e até passou. Ó, vou colocar de novo aqui, ó. Olha lá. Mediu aqui, tá subindo, 3 volts. Por que não marca mais? Porque ele ultrapassou o valor de tensão das pilhas aqui do instrumento. Então não adianta, ele passou a tensão. Então não vai marcar nada. Então isso tá ótimo. Se fica assim, ó, sem nada, tá ótimo. Agora vamos para esse aqui do de 5 volts. O negativo tá para cá, então vou pegar a ponta de prova negativa, tem que botar do lado negativo. E o positivo, sempre respeitando o positivo, porque o positivo é instrumento digital, tá, gente? Analógico é outra história. Eu vou colocar aqui e olha o que eu estou medindo: 0,2 volts. Eu já sei que tem erro aqui nessa linha de 5 volts. Olha lá, 0,2. Era para dar 2,5 no mínimo, 2,4, 2,5 daí. Mas 0,2 volts, ó, 0,2 volts. Então tem alguma coisa que está consumindo muito aí na frente. Algum circuito eletrônico está com defeito. Eu sei que essa tensão vai para o micro, certo? Vai para esse 6 aqui, vai para o micro, né? Mas como eu sempre desconfio do micro, eu acredito que é ele que está com problema. Vou pegar essa fonte aqui, essa placa, né? Desculpa, de um fonte de micro-ondas, e vou fazer a mesma medição em cima dos capacitores de 5 e 12 volts. Ó, vou colocar aqui um capacitor aqui, respeitando sempre o positivo com positivo e negativo com negativo, ó. Vou colocar aqui nesse capacitor aqui, ó. Eletrolítico, vamos lá, medindo. Ó, 2,5 volts. Agora vamos lá no capacitor de 12 volts. Ó, 2,6, 2,7. 2,7 volts. Beleza, eu não tenho nenhum problema aqui. Então vocês viram uma placa boa e agora uma placa em cima do capacitor de filtro de 5 volts. Olha o quanto está dando, 0,2 volts.
Então eu sei que é um defeito na linha de 5 volts. A linha de 12 tá beleza. Eu sei que é a linha de 5 volts que tá com defeito, olha lá, 0.2 volts. Essa tensão, gente, de 5 volts vem para alimentar esse 6 e vem para alimentar o microcontrolador. Como eu já sou um macaco velho com isso daqui, eu já vou direto, por exemplo, eu posso desoldar. Essa tensão vem para 3 terminais aqui do microcontrolador. Então eu vou desoldar esses 3 terminais, vou suspender eles. Quando isso é possível, aqui é fácil de você ver os terminais do micro e fazer essa desoldagem. Às vezes é aquele micro que fica embaixo do display ou aquele quadradinho SMD. Aí você tem que tirar um jumper, cortar uma trilha, enfim. Tem que interromper no meio do caminho. Vamos ver se eu consegui aquela linha de 5 volts. Vem para cá, em cima aqui. Agora vou medir aqui de novo e ver o que aconteceu aqui, ó. Olha lá. 2 volts. De 0,2 para 2 volts. Claro, ela iria dar mais porque essa linha de 5 volts ela ainda vai para mais outros pontos aqui, né? Tá vendo? Então, como eu suspendi os pinos do microcontrolador, a tensão de 0,2 foi para 2 volts. Então, quem está matando o funcionamento dessa placa é o microcontrolador. Eu já suspeitei desde o início, porque a prática de anos leva a gente a esse tipo de conhecimento. Eu estou passando para vocês aqui, vocês não precisam perder anos e anos e anos. Eu estou passando aqui para vocês em primeira mão. Em alguns minutos vocês estão aprendendo isso. Ó, soldei e vou medir aqui de novo. Olha lá, 0.2 volts. Bem, esse micro está danificado. Não compensa comprar esse micro, colocar aqui essa placa aqui. Ela custa nem R$200, é uma placa da minha ideia. Então não vale a pena. Se valeria a pena se fosse algum conserto de algum componente pequenininho aqui de baixo valor, mas o micro não vale a pena, ok? Então, vocês já aprenderam qual é o objetivo dessa videoaula. É vocês colocarem na escala de diodo e em cima dos capacitores respeitar a polaridade positivo com positivo e negativo com negativo e apresentar uma tensão de 0.4, 0.5 volts para cima, ou não apresentar nada, né? Se estiver acontecendo isso, beleza. Aí você tem que olhar outras coisas, né? Pode até ser um micro com problema? Pode, mas é mais difícil. Tá bom, gente? Aí normalmente tem alguns reguladorzinhos, enfim. Esse é o grande macete que eu tô passando aí pra vocês. Beleza? Então, se inscreva aí no canal, pessoal. Se inscreva aí no canal, porque essas dicas aqui, pessoal, vocês não vão aprender por aí não, tá? Agora sim, espero que muitas pessoas aprendam e divulguem isso daí. Mas isso aqui é conhecimento prático do nosso dia a dia. Placa do forno de micro-ondas. Vocês aprenderam como... Para achar esse problema aqui, eu levei alguns minutos. Energizei, vi que estava saindo tensão. Beleza, vi que estava saindo tensão. Você pode até colocar a mão em alguns microcontroladores, que tem uns que fica bem quente mesmo. Tio. Você coloca o dedo, mal não consegue nem ficar. Então já está condenado de cara, não precisa nem ver mais nada. Se o microcontrolador estiver muito quente, pelando, ele já está condenado, né? Mas esse aqui não estava pelando, não estava quente. Mas eu vi que a tensão... Por isso que essa tensão de 4.9 está um pouquinho mais baixa. Que ela tem que ser 5 volts. 5.1 volts. Normalmente 5 volts cravadinha aí. E caiu um pouquinho. Exatamente devido a um problema aqui no microcontrolador. Beleza, pessoal? Então, inscreve-se aí no canal para ir acompanhe nossos vídeos. Se você gosta de eletrônica, ama eletrônica e vocês gostam de uma eletrônica prática, é aqui no canal de eletrônica da Tempermac. Um grande abraço, até o próximo vídeo.